Olá, estamos aqui no 13º episódio do programa Papo de Aliado, o podcast que leva informações para você, para sua empresa, para você tomar as melhores decisões. E hoje é um dia especial, é o 13º podcast nosso aqui, e hoje tem duas pessoas que são irmãos, não são gêmeos, mas são gênios. Então vai ser muito legal isso aqui, né, Rogério? Fechando com chave de ouro, hein? Fechando com chave de ouro. Hoje eu tô até arrepiado, porque são duas pessoas que eu considero muito. Último episódio da temporada, né, Paulo? E hoje a gente falou, não, vamos encerrar com os melhores. Os melhores. Hoje para arrebentar. Então apresenta aí, Paulo, os nossos entrevistados pra gente. São dois irmãos que eu tenho aqui, gente. Tô muito feliz mesmo, cara. Vocês não sabem como. Richard Domingos, da Confip. Reinaldo Domingos, da Confip também. Só que aí tem vários outros projetos. Vai contar um pouco dos projetos deles, então. Apresente vocês aí, pessoal. Pode falar um pouquinho. Pode ser primeiro os mais jovens há mais tempo. Olá, Paulo, Fabrício, obrigado que está aqui. Rogério, obrigado. Richard Domingos, grande irmão, meu acionista, sócio da Confirp, consultoria contábil. Eu sou Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira. Venho aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que o dinheiro movimenta a gente, finanças, de uma forma geral, tanto na pessoa física, o Richard muito mais focado na pessoa jurídica. Eu tenho certeza que podemos contribuir, Paulo. É uma honra, um prazer estar aqui nesse papo de aliado. Aliás, adorei aí esse nosso videocast. Eu não sei se eu posso chamar assim de videocast. Podcast. Qualquer coisa assim parecida, né? O importante é que falaram para mim, já que hoje ia ficar muito à vontade. E já hoje fica é a ideia. O Richard começou a tirar a roupa. E aí, Richard, tudo bom, querido? Tudo bom, Paulo? Assim cai a audiência, pô. Pô, pelo amor de Deus. Rogério. Tirou a blusa, gente. Dá licença, tirou a blusa. Rogério, obrigado pelo convite. Paulinho, Reinaldo, irmão, meu grande ídolo. Obrigado por estar nos presenteando, né, com esse convite. Vamos falar um pouquinho, bater um pouquinho de papo sobre finanças, né? Vamos aprender um pouco também aqui, porque quando você fica perto do Reinaldo, dá até medo de falar perto dele. É um monstro das finanças. Não, para você que está assistindo, realmente. Vocês vão ver. Mas antes, só informar que esse podcast é uma organização do Grupo Alliance. A gente tem o quê? Uma empresa que faz indicações seguras para outras empresas. Melhores empresas que pode ter, tá lá no www.grupoalliance.com.br. E aproveita e já curta nosso canal, já se inscreva no nosso canal. E vamos fazer barulho aí. Compartilha esse conteúdo que vai ser muito rico, viu, pessoal? E já vou começar acelerando já aqui. Queria ouvir a história de vocês um pouquinho, que vocês contassem, porque hoje eu vou começar pela Confip. Eu vou falar um pouco da Confip, que eu conheço muito bem. Eu já trabalho de assessoria de empresa para a Confip já há muito tempo. E é uma das empresas mais bem geridas que eu conheço na minha vida. Tudo certinho. É uma ideia do Reinaldo, que depois o Richard pegou e foi muito legal. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre a Confip para nós. Vamos contar aí, pelo menos o Richard pode falar mais hoje do que eu. Eu sou um fundador, sem dúvida alguma, em 1º de julho de 1986. Faz tempo. Faz tempo. Eu já nasci. Mas foi como ideia principal, como missão principal, né, levar o conhecimento aos nossos empreendedores, seja ele pessoa física ou jurídica, para que eles pudessem exercer o melhor papel no regime das pessoas, dos seus negócios, né, e em especial para a prosperidade destas pessoas, dos seus negócios, das suas famílias e, por que não dizer, da sociedade. Então, a Confirp tem como ideal levar essa informação gerencial para levar com que aqueles tomem decisões mais corretas, mais congruentes e, acima de tudo, fazer com que esses resultados gerem lucro, que é o que um empresário mais quer. Depois você vai falar sobre essa questão de lucro em primeiro lugar para nós, hein, Reinaldo? Richard, conta um pouco para nós, como que é esse trabalho que você vem realizando hoje? Porque eu vejo o processo de gestão da Confip, acho muito legal o processo que vocês têm. O Reinaldo é o presidente hoje do conselho da Confip, né, Reinaldo? E o Richard está na diretoria. Quem manda lá é o Richard. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, vindo do interior, sem parentes importantes. E tem parente importante aqui, ó, são dois parentes importantes, poxa. Com certeza. A Confip é uma organização muito bem estruturada. Eu acho que ela é uma empresa que, ao longo do tempo, para crescer, para se desenvolver, ela apostou nos 3 pilares, que é processo, sistema e pessoas. Os desafios do crescimento fez com que cada vez mais ela se despontasse como uma empresa tecnológica. E ela
conseguiu se desenvolver no meio desse emaranhado de leis, obrigações acessórias, dessas mudanças radicais de vários governos, justamente por ter se fortalecido ao longo desse tempo, né? Hoje a empresa conta com aproximadamente 330 colaboradores, mais de 2.000 clientes hoje na sua carteira de clientes. Nós temos hoje aproximadamente a previsão de um faturamento aí que vai chegar a mais de 48 milhões de reais esse ano. Conseguimos um bom desempenho nos últimos 3, 4 anos, aí, durante e pós-pandemia. E eu acho que ela se firma hoje como uma das empresas bem sólidas no mercado. Uma coisa legal que você falou do pós-pandemia, Richard, eu lembro do dia que começou a pandemia, mais ou menos, você chamou a gente para uma reunião e falou, gente, vamos nos organizar aqui, vamos sair disso aqui forte. Você fez uma série de processos dentro da empresa que conseguiu fortalecer ela e saiu até mais forte, né? Sim, a pandemia ensinou a todos nós, né? Acho que a pandemia trouxe para a gente alguns aprendizados, né? Fez com que... Era uma situação nova, desconhecida. Nós acertamos, nós erramos, né? E aprendemos muito com os acertos e com os erros. Mas a sensação que eu tive é que a empresa ela não sofreu tanto porque parecia que ela já estava preparada. Né? Tem caixa, né? O Renan já veio numa gestão de ter caixa. Não, mas de processos, assim, sabe? Tipo, eu lembro que o home office foi implantado em uma semana, né? Tipo, colocou todo mundo, processo... Olha, eu sempre falo que às vezes as coisas acontecem e aprovam ou desaprovam aquilo que você vem trabalhando. Eu lembro que na reforma trabalhista, muito das práticas trabalhistas que nós tínhamos, a reforma trabalhista veio apenas documentar aquilo que nós já fazíamos. A pandemia foi um outro ponto que também nos mostrou que o caminho que nós estávamos investindo até aquele momento era um caminho correto, que era o caminho da digitalização. Né? A Confirp, há mais de 6, 7 anos, já era uma empresa sem papel. Né? A gente trabalhava muito com isso. Nós temos um prédio hoje de 6 andares que tem uma única impressora. Né? Então, para que se chegasse nesse ponto, lá atrás, foi um desafio. Então, quando nós se defrontamos com a pandemia, é óbvio que o caminho de um trabalho home office ficou muito mais fácil, porque a gente já praticava as nossas atividades sem a necessidade de papel. Obviamente, a pandemia ela trouxe novos desafios, né? Você conseguir controlar gente fora do seu espaço físico, que nós também tínhamos uma certa habilidade por trabalhar em outsourcing. Nós também temos funcionários que trabalham dentro de clientes, longe dos nossos olhos. Mas, de qualquer maneira, a pandemia impôs para a gente um novo cenário, que era fazer com que esse funcionário trabalhasse de forma produtiva, em tempo integral, dentro da sua residência. Isso se mostrou muito factível no começo, mas ao longo do tempo ficou claro que este modelo não se sustentaria muito tempo. Exato. Né? Mas esse aprendizado ao longo da pandemia fez com que a gente repensasse algumas estratégias, né? Principalmente nas questões do híbrido, né? Porque rapidamente a gente entendeu que o melhor modelo de trabalho para uma empresa como a Confirp era um modelo híbrido, porque você não perde o contato com o teu colaborador, né? Você não perde o DNA que você tenta transmitir para ele, e de uma forma que o funcionário também tenha como uma percepção de vantagem ter um horário de trabalho livre. Né? Então, eu acho que esse modelo híbrido nós descobrimos rapidamente e fez com que conseguíssemos se desenvolver e crescer durante e pós-pandemia. E é tudo planejamento, né? E pensando nisso, até fala um pouco do Reinaldo. O Reinaldo é uma das pessoas que mais me ensinou sobre planejamento, e ele saiu da Confirp por quê? Saiu não, né? Tá lá ainda, tá olhando tudo. Só que o Reinaldo saltou para um projeto muito maior, né, Reinaldo? Muito maior não. É um projeto diferente, que é revolucionar o mundo na questão... Eu diria que é uma extensão, né? Na verdade, não existe um novo projeto. DSOP? Existe... DSOP é uma empresa de educação do comportamento financeiro. Comportamento financeiro este que todos nós temos, né? O dinheiro que a gente ganha, o dinheiro que a gente gasta. Esse empreendedorismo vem, logicamente, culminar com o dinheiro, que é um recurso que vem do tempo, né? Todos nós vendemos nossos tempos, ganhamos uma renda ativa e um dia teremos que pensar numa renda passiva. Renda passiva esta que seríamos
uma aposentadoria, uma independência financeira, não necessariamente trabalhar por necessidade mais, e sim por prazer, que é o que eu faço desde os 37 anos, o Richard desde os 34. Aí tá bom, hein? Eu ensinei, eu passei a essência, o Richard ficou melhor, né? Na verdade, sim, eu tenho muito orgulho dele. Então, na independência? Com certeza, com certeza. E quanto mais cedo você aprende, né? Bem assim, Olha, nem eu. E quanto mais, né, Rogério, você aprende, mais se ensina, mais você aprende. É o dom de ensinar, onde você consegue aprender muito. E essa passagem, sem dúvida alguma, também já se fez presente em milhares de outras pessoas. A DSOP foi uma missão de levar esse conhecimento mais adiante, né? Já que a Confirp estava muito bem estabelecida, nas mãos de uma diretoria muito atuante. Ninguém faz nada sozinho, nós temos uma equipe extremamente rica, né, Richard Domingos, na Confirp, assim, uma empresa que tem os seus diretores, tem seus gerentes, os colaboradores, até mesmo tem lá o Antônio, que é que a gente fala assim, nossa, é o esteio de tudo. É uma pessoa, é os serviços gerais, parece uma coisa... Apaixonado pela empresa. Então, mas a essência do negócio é quando você consegue mobilizar o todo, né? Não necessariamente, porque é fácil ser um diretor, porque você tenha talvez até mais facilidade ou mais liberdade. Mas você mobilizar pessoas simples dentro de uma organização tão complexa não é tão simples. E o Richard, junto com toda a equipe, está de parabéns. Eu participo muito mais do estratégico, em momentos que eu sou chamado, a gente vem para poder ajudar, mas não tenho dúvida que isso fez toda a diferença. A DSOP, de Educação Financeira, ela vem para fazer essa outra parte, que é da empresa família, né? Nós temos uma empresa negócio, que essa está muito bem consolidada, e a empresa família muito mal estruturada. Então as pessoas hoje têm dificuldade de pegar o empreendedorismo do seu tempo, que ganha o seu recurso financeiro, e quando ela vai para o mundo da sua própria família, ela tem grandes dificuldades, ou seja, dificuldades essas que não levam ela a ter uma prosperidade no futuro, e muito menos de ter uma renda amanhã passiva. Está aí o INSS, mais de 30 milhões de pensionistas e aposentados que 99% deles dependem de parentes. Como você fala que é INSS mesmo? Isso nunca será suficiente. INSS, já viu essa? Essa é nova. É bem. E você que está nos assistindo aqui, que segue aqui esse maravilhoso espaço, a gente pode perguntar se os seus 10 amigos fizéssemos a pergunta para ele, mesmo aqueles que ganham muito bem, se falasse para ele assim, se você parar de trabalhar a partir de hoje, quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida? A resposta de grande parte da população, inclusive empreendedores, né, pessoas que têm os seus próprios negócios, já que todo mundo é empreendedor, porque vende tempo, né? A grande maioria falaria 1 mês, 2, 3. Isso a pandemia trouxe, né? E fechamos aí quase 1 milhão de empresas no Brasil em virtude de não ter sustentabilidade. E aí entra uma Confirp tão, né, generosa no que se refere ao que ela entrega. Ela não entrega só uma guia, ela não entrega só a informação na ponta, ela entrega partes da solução. Qual caminho você pode tomar? Eu acho que é isso que o Grupo Alliance, por ter parceiros tão sólidos, tão fortes, né, que somam-se essas linhas do conhecimento, a DSOP, que é a Educação Financeira, ela também vem para contribuir com esse papel da empresa família. A empresa família hoje é muito importante, porque ela é o esteio de tudo. É lá que deságua todo o nosso empreendedorismo, que chamamos de recursos financeiros para melhor servir. Lembrando que o Reinaldo que fundou o Grupo Alliance. Isso que eu ia falar, né? É um gancho aqui. Como vocês viram, né, gente? A gente vai falar tanto de educação para empresas quanto para pessoas físicas, né? E eu quero falar um pouquinho, vocês falaram do Grupo Alliance, e a gente percebe que são 2 visionários, né? Para quem não sabe, o Reinaldo fundou a Alliance e o Richard é presidente. Eu vou entrar um pouquinho na questão de empresas, Richard, de quanto é importante. Aí a gente fala um pouquinho do Grupo Alliance. Eu nem vou falar de pandemia, tá? Vou falar em tempos de crise, tempos difíceis. Você ter parceiros para que a sua empresa consiga prosperar ou então ter indicação. Fala um pouquinho para a gente a importância do Grupo Alliance e de parceiros estratégicos para uma empresa. O Reinaldo colocou um ponto dentro da administração de uma empresa que ninguém faz nada sozinho. E você também, como empresário, o empresário é muito solitário.
É um ser que ele está ali no dia a dia, olhando apenas para o seu negócio, com as pessoas com quais ele conversa. E você ter acesso a outros empresários de segmentos diferentes, com conhecimentos diferentes, certamente faz com que eles se fortaleçam, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais do Grupo Alliance é você estar próximo de outros empresários que fazem uma administração diferente, né, da sua, alguns de formas diferentes, outras iguais, mas assim, isso faz com que você se complete, você traga novas experiências e você consiga unir forças, né? Eu falo muito isso porque a Confirp, eu acho que uma das grandes virtudes da Confirp, nossa área, lógico, é uma área muito, muito sofrível de trabalhar num país que canalizou a ciência contábil para o fisco, né? Hoje a gente tem muito pouco espaço para você trazer soluções empresariais, e é isso que a Confirp tenta brigar para trazer essas soluções de gestão empresarial, e brigando com aquele negócio de entregar guias, entregar obrigações e acessórios. Mas a Confirp, ela nasceu e ela tem na essência dela uma coisa que poucas empresas têm. Nós conhecemos mais de 2.000 modelos de negócio, né? Quando você conhece modelos de negócio, você trabalha muito próximo de finanças, muito próximo de economia, muito próximo de processos produtivos, seja processos produtivos industriais, prestação de serviço, seja empresas de terceiro setor, e você começa a perceber como cada um faz diferente, né? E você começa a aplicar essas melhores práticas no seu negócio, é difícil não dar certo, né? Eu digo que a Confirp, ela não é uma empresa de um insistente, ela é uma empresa de persistente, porque a gente sempre buscou trazer coisas novas e o que a gente foi vendo no mercado, né? E o Grupo Alliance, ele também é um grupo de relacionamento que as empresas ali podem aprender com isso, além de que você trazer clientes, compartilhar experiências com clientes. Hoje o Grupo Alliance tem junto mais de 3.000, 4.000 clientes juntos, né? E você precisa sempre de alguém para você se referenciar e referenciar algum tipo de serviço, e precisa de um parceiro que tenha a mesma filosofia, a mesma entrega, que não seja omisso, né? Porque errar faz parte do negócio. E eu acho que o Grupo Alliance ele faz com que ele traz para essas empresas um selo de qualidade. Pelo menos ali tem empresa séria, né? Tem empresas querendo fazer, né? E a gente busca o quê? A convergência de ações. Compartilhar ideias, né? Compartilhar negócios. E colaborando com o Richard, inclusive, é importante que quando idealizamos, né, o Grupo Alliance, a gente tinha dificuldades de ter parceiros que pudéssemos colocar o nosso nome como, olha, está aqui, ó, pode ir que este prestador de serviço, esse parceiro aqui, ele é sério. Isso, você lembra, Richard, que a gente fez uma seleção de mais de 60 empresas para escolher 20 empresas. Isso foi muito complicado, não foi tão simples, porque nós levávamos imagina você indicando qualquer que seja o segmento ou o parceiro, e esse parceiro queimando o seu próprio, né, cliente. Isso era muito ruim, lembra disso? Sim. Eu conto sempre a história. Quando eu vou apresentar o Grupo Alliance para algum prospect associado ou contar a história do Grupo Alliance, a gente sempre passa por esse caminho. O Reinaldo constituiu a Confirp, e o grande segredo da Confirp de ter crescido foi porque ele nunca foi um contador. Guarda-livro, não foi também, né? Não é nem guarda-livro. Acho que o profissional liberal, ele tende a querer fazer. Né? Ele tende, pega um engenheiro, um advogado, é difícil, empresas com essas características, o profissional ele é técnico, né? Ele não tem a visão comercial. A Confirp, ela cresceu porque o Reinaldo não tinha essa característica de ser o operacional. Então logo ele criou uma estrutura para que ele conseguisse vender. E o poder de relacionamento dele ao longo do tempo fez com que a Confirp crescesse de forma rápida e exponencial. Só que nesse poder de vender que ele tinha, ele também atraía pessoas que queriam fazer negócio com ele, porque era um mecanismo de troca. O vendedor é um bom comprador e o bom comprador é um bom vendedor. Sempre. E você, nesse caminho, nessa esteira de crescimento, né, a partir do momento que também passei a fazer parte desse DNA, aliás, somos irmãos, mas com muitas características iguais, mas também somos muito diferentes em muitas coisas, e a gente acaba se completando.
com o crescimento da Confirp exponencial, você acabava atraindo pessoas que você só descobria que não funcionava ao longo do tempo. E numa dessas indicações, nós descobrimos que nós precisaríamos de um selo, né? Nós precisávamos determinar quem poderia ser a empresa que teria que ser o nosso parceiro em determinado segmento. Dali nasceu o Alliance. O Reinaldo fazia naquela ocasião, ele era o gerente comercial, nós não tínhamos diretores, eu era gerente técnico, o Reinaldo era gerente comercial, nós tínhamos gerente administrativo. Na verdade, mas tudo falando de gerente, né? Mas esse é o caminho. Esse é o caminho até hoje. Foi muito simplista nos nossos pensamentos. E ali nasceu a necessidade de selecionar empresas para que a gente... Isso foi em 2001. O Alliance, em 2023, vai fazer 20 anos. Né? O Alliance foi fundado juridicamente em fevereiro de 2003. Né? Então, ele vai fazer 20 anos agora em fevereiro. O tempo passou, né? E é legal também, dentro do que vocês estão falando, dessa questão de viver à frente do tempo. Vocês têm uma história muito legal, que até hoje eu acho que fruto da DSOP, da SLP, é um pouco isso, né? Que é o contador 24 horas, que é uma ferramenta que foi muito à frente do tempo, né? Eu acho que quando a gente idealiza, a gente pensa lá na frente, mas nem sempre você está preparado, ou talvez o mercado não esteja preparado, né? Mas eu acredito muito que, como o Grupo Alliance, a Confirp hoje, goza de um prestígio de estar sempre à frente, buscando inovações, errando mais do que as outras, porque erra também, não tem como não. Mas é como falamos, né? O processo, pessoas, né? Sistemas e processos fazem a diferença. Então, a Confirp tem ISO 9001 desde 99. Que é fundamental hoje para as empresas. ISO 9001 é certificado de qualidade, né? Credenciada. Isso ajuda demais as empresas a buscarem por um projeto que está consolidado, diferente daquela empresa que ainda está em formação, então ela não consegue nem cuidar dela. A Confirp já cuida muito bem dela e busca o cuidado com os nossos clientes. E cliente é um processo realmente de muita atenção. A gente não tem como não achar que um cliente você ganha. O mais difícil na vida não é você alcançar, é você manter. E manter é o segredo, né, Richard? É muito difícil mesmo. Quando a gente fala de, principalmente finanças, né? Quando você começa a ganhar dinheiro, o seu maior desafio é você manter sua vida simples. Porque isso sobe na sua cabeça de tal forma que se você não manter sua vida simples, você não vai estar preparado para os tombos que a vida vai te mostrar. E vai, né? E uma das coisas que a gente, por exemplo, nós viemos de famílias humildes, né? Então, o Reinaldo vindo para São Paulo, depois de um tempo eu vir para São Paulo e comecei também construindo a vida dele, eu construí a minha, então nós tivemos que aprender rápido que a empresa tem que ser rica. Nós tivemos sempre vidas muito simples. Dentro disso, queria até fazer uma pergunta aqui. O Reinaldo é um dos maiores autores que tem de educação financeira no Brasil. Posso falar que é o maior. Isso afirma aqui, viu, Rogério? Eu sou mais alto, é isso? Não. É o melhor, então. Tem vários livros, tem centenas de livros sobre o assunto. Dentro deles tem o Empreendedor Vitorioso com Lucro em Primeiro Lugar. E lá tem um ponto que eu queria perguntar aqui para vocês. Muitos empresários misturam as finanças da empresa com a pessoal. Particular. Esse é um grande erro, né? Como isso pode impactar, primeiro para o Reinaldo, como isso impacta na vida pessoal da pessoa e, Richard, como isso impacta na vida da saúde financeira da empresa? Os dois podem também bater um papo sobre isso, acho que... Eu acredito... Não é nem pergunta, Não, mais para dialogar mesmo. Eu acredito que são dois mundos muito diferentes. A gente tem como filosofia mesmo ter famílias simples, né? Viver simples, né? A gente gosta das mesmas coisas, assim, eu gosto de futebol... Eu gosto de futebol, ele gosta de correr, eu já gosto de correr mais coletivo, ele gosta de correr mais individual. Direto, né? Eu tô bonitão, né? Tô bonitão. Olha, vou até pôr aqui, ó. Depois levanta, dá uma voltinha aí. Mas é fruto de quê? Fruto daquilo que a gente planta, né? Você planta, você colhe. Esse é o segredo da vida. Quando a gente fala, a grande problemática dos nossos empreendedores é que ele ganha e começa a viver uma vida que mistura-se com a área jurídica dele, com a empresa, do negócio dele. E aí eu acho que é o grande problema. Porque ele começa a viver um mundo achando que aquela empresa pode dar tudo e a qualquer momento. E, na verdade, uma empresa é oscilante. Às vezes ela fatura mais, às vezes ela fatura menos, às vezes ela tem que investir mais. E eu vejo, né?
a plataforma tecnológica de uma empresa contábil como a Confirp é gigante de cara, não é barato, né? Então, cada 3, 4, 5 anos, você tem que trocar toda uma plataforma de tecnológica. É loucura, né? Você pega 330 empreendedores de contabilidade. Imagina você trocando tudo, né? Em tempos, isso tudo tem um porquê. Quando a gente vai para o mundo das pessoas físicas e aí da família, a gente vem dessa procedência, ou seja, toda pessoa que um dia tem o seu negócio, antes mesmo desse negócio, ela é uma pessoa física, trabalha tem a sua família, às vezes tem os pais, às vezes tem a esposa ou marido, ou seja, o companheiro, companheira, aí vem os filhos. Então é uma empresa família mesmo, porque lá entra recursos e lá você faz o escambo desses recursos para aquilo que você vai consumir, na alimentação, na educação, no vestuário, no lazer, enfim, em tudo. Quando você vai para o negócio, você tem que ter essa separação, né? O livro Empreender Vitorioso, que o Paulo colocou muito bem, é um livro que eu trouxe bastante esse ecossistema, né? Entre a empresa família e a empresa negócio. Então você precisa separar A de B. Eles se conectam, mas eles não se misturam, né? E eu coloco isso e tenho orgulho, né, de ter o Richard Domingos como meu irmão, meu sócio, né? A gente é muito mais sócio que às vezes irmão, porque nos negócios nós somos sócios. Na nossa família nós somos irmãos. Então tem que separar isso. A gente nunca misturou isso. E esse é o segredo do empreendedor, né, Richard Domingos? Verdade. Toca aqui. Garotão. Ele é um menino, né? Só tem alguns aninhos menos que eu. 13 anos menos que eu. Então, eu tenho orgulho. Esse aqui eu carreguei no colo, sim, gente. Carreguei, sim. É o meu sucesso. Eu fico feliz por isso, porque assim, é vitorioso, porque é gostoso, porque ele cresceu. E quando eu falo que ele é a essência melhorada, porque é assim que funciona a vida. Os nossos filhos serão melhores que a gente. Claro que sim, porque a tecnologia chegou mais forte, a informação é muito mais ágil, muito mais rápida. Então a tendência da gente ter os nossos frutos serem sementes de novos frutos melhores é fato. O Richa é isso, o filho dele, que é o João Pedro, a Lívia, o meu filho, Graziella, o Fabrício, são muito possível. Agora tem o Mateus, tem o netinho agora, né, tal. E assim, é muito possível que o Mateus, os seus netos, Richard também, amanhã sejam muito mais eficazes. A informação, a tecnologia trouxe muita coisa boa. Também traz, junto com isso, algumas coisas que não são tão boas. Então, quando a gente olha para os dois mundos, empresa-família, é preciso aqui saber manter aquilo que você conquistou na empresa-negócio. Isso, eu acho que talvez seja a maior dificuldade do empreendedor hoje, porque ele vai misturar e ele vai querer viver uma vida que não lhe pertence. Ou, pelo menos, ele não pensou numa reserva para que ele possa ter uma reserva aqui que independa do seu negócio aqui. Se a gente tem que fechar esse negócio aqui, a nossa vida, a nossa empresa, a família, tem que viver sem isso. Esse é o ponto, né? Tem que viver sem isso aqui. E vice-versa. Então você não pode misturar essas estações. Eu acho que esse é o segredo do empreendedorismo que eu trago nesse livro, Empreender Vitorioso. E esse é um livro que eu recomendo muito, porque lá traz 5 fundamentos do empreendedor, né? Tanto da empresa família como negócio. Traz 8 características e habilidades e competências que a pessoa tem que ter para que ela possa realmente desenvolver uma atividade efetivamente com lucro no negócio e sonhos na família sendo realizados. Porque de nada adianta o dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria. Provérbios 17, versículo 16. Está lá na Bíblia, não sou eu que falei. Então, se a gente não souber fazer isso, quem fará, né? E fazer em vida é melhor. Assim esse livro eu recomendo. Richard, você vê muito isso nas empresas também que a gente está falando, muita mistura, isso impacta na vida deles, na saúde da empresa? Pergunta, também, aí eu vou, para quem não sabe, o Richard é especialista em imposto de renda. Nosso primeiro podcast foi com ele, hein? A gente falou sobre imposto de renda. Isso também afeta? Sim, vou complementar o que o Reinaldo acabou de falar. Alguns pontos importantes. Essa questão de conexão entre pessoa física e jurídica, ela é total. O empresário, ele acho que fala o óbvio aqui, né? Ele tem que definir para si e para os seus sócios um prolabore.
qual é a sua remuneração do trabalho, né? E esse prolabore ele é definido de acordo com quanto ele vale e de quanto que a empresa pode pagar. Como se define isso? Se define por apurar exatamente aquele trabalho que aquele sócio está fazendo para a empresa é o quanto a empresa pagaria para alguém fazer por ele aquele trabalho, né? No mercado, se você buscar um executivo no mercado, um gerente comercial, um diretor comercial, quanto vale isso no mercado, né? Então, muitas vezes as empresas familiares têm essa dificuldade porque confunde o papel de dono, né, o papel de sócio da empresa com o papel de trabalhador. E ali você tem dois bonés, né? E a gente teve a felicidade, Reinaldo, de em determinado momento, ele splitar a DSOP de dentro da Confirp, ou seja, separar essa operação que nasceu, ela foi nascendo dentro de um pensamento dentro da Confirp, em determinado momento, foi logo depois do contador 24 horas. E se nós não tivéssemos tido a maturidade de entender que uma coisa é a remuneração do trabalho, outra coisa é a remuneração do capital, e você definir valores para isso, fatalmente você teria que cindir a sociedade, teria que dividir o negócio. E nós conseguimos achar esse equilíbrio, né? E é uma coisa tão óbvia, mas muita gente não faz, né? Isso é um ponto, definir um prolabore. E um outro ponto é o seguinte, empresa boa é que dá lucro. Empresa boa é que paga imposto, né? Esses dois ensinaram isso para mim. Uma vez eu fui reclamar de imposto. Falei, eu tô pagando muito imposto. Tem que ficar feliz se tá pagando imposto, poxa. Ruim é não pagar nada, quer dizer que tá quebrando. Logicamente, você tem artifícios hoje com inteligência tributária para você ter uma eficiência fiscal melhor, para você melhorar a sua rentabilidade melhor, que não tem nada de errado, né? Você escolher um regime tributário, você escolher um estado para você produzir, você escolher um município para você prestar serviço, né? Então, não existe nada de errado em planejamento tributário. Mas isso faz parte do contexto, né? Você tem que ter uma empresa que tem que dar lucro. Não faz sentido você trabalhar e não dar lucro, né? Se você está trabalhando para aumentar teu prejuízo, é melhor não trabalhar, é melhor fechar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que muita gente, muitos empresários não percebem o óbvio, né? Então, e todo mundo vê aquilo que dá certo, não vê aquilo que não dá certo. O empresário ele erra mais que acerta, né? Então, você só vai ver as coisas boas que ficaram, que deram certo, as coisas ruins você não vê. Então, tem que ter esse limite, tem que ter essa sabedoria dentro do empreender e saber o limite das coisas, saber que você vai criar negócios que não vão dar certo, criar coisas que vão dar certo, mas você não pode insistir nos erros, né? Você tem que persistir na busca da rentabilidade, na busca de ter uma empresa rentável, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu estou vendo uma pesquisa aqui no Ministério da Economia que cerca de 600 mil empresas fecharam esse ano, né? 600 mil empresas. Aí vai desde MEI, desde empresas grandes. Você falou uma coisa de planejamento, o Reinaldo também falou de planejamento. O quanto é importante você ter um planejamento na hora de você empreender, né? O quanto isso ajuda você a não fechar, que a gente está falando de 600 mil empresas que fecharam, né? Estou vendo aqui que foi um aumento de 25%. E a gente nem está falando mais de pandemia. Uhum. Foram mais de 600 comércios que fecharam, 600 mil comércios que fecharam esse ano. O quanto um planejamento estratégico, contábil, financeiro, auxilia ao que você falou. Você precisa ter lucro. Se você não tem lucro, você tem que fechar. Quanto isso ajuda você a manter o seu negócio? E até um complemento nisso tudo. Não falta também a gente aprender na escola um pouco isso, empreendedorismo, educação financeira, essas questões? Boa. Bom, vamos lá. Existe o lucro ele é imprescindível, assim como uma reserva financeira é imprescindível. A grande maioria das organizações e também das famílias não tem reservas. Se a gente perguntar se ela parar de faturar hoje, quanto tempo ela mantém, é bicho grande, porque a pandemia teve muitas atividades que paralisaram, simplesmente paralisaram. Mas que reserva eu tinha? Qual a reserva dessas empresas? Praticamente zeradas. Muitas delas tomada em bancos, tomada em crédito. Não tem nada errado o crédito também. Muitas pessoas falam assim, mas você é o único empreendedor da educação, do comportamento financeiro que fala que dívida é bom. Claro que é boa. A dívida não é ruim. Você alavancar em dívida para ter o seu negócio, nenhum problema. O que você precisa ter do outro lado é a compensação disso. É igual a água da sua caixa d'água da sua casa.
Se você tem água e reservas naquele reservatório que é a caixa d'água, faltou água na rua, você tem água para poder, pelo menos um período, ter lá a tranquilidade de ter água para a sua família, beleza. E na empresa também uma caixa d'água financeira para que possa ter, suportar momentos difíceis. E a pandemia, como também lá em 2008, quando tivemos o boom imobiliário no mundo, lá nos Estados Unidos, gerado lá, nós tivemos o mesmo problema. Então a gente precisa saber que os ciclos, eles, né, se repetem. Então a gente precisa ter consciência que numa empresa, além do lucro, e do lucro parte tem que estar na reserva, e essa reserva precisa estar disponível, precisa estar às mãos desses nossos empreendedores para que ele possa realmente suportar momentos difíceis. Muitas atividades estão se findando, estão se desaparecendo, e muitas outras estão nascendo. Então você precisa ficar atento também a esse universo, o que está realmente em ascendência, e aí o Richard pode falar melhor que eu, porque a Confirp é uma empresa de inovação completamente muito atenta ao mercado, muito ligada, conectada. Como ele falou, a empresa contábil está muito embasada hoje na tecnologia, praticamente ela é uma empresa de tecnologia entregando contabilidade. Então essa visão precisa ter recursos, e reserva financeira é a chave disso. Como é que eu posso investir em tecnologia? Como é que eu posso investir em cursos, desenvolvimento? Os colaboradores que chamamos de empreendedores da contabilidade, eles precisam de investir em conhecimento, em cursos, desenvolvimento principalmente mental e comportamental. Eu sempre falo que a gente admite uma pessoa pela parte técnica e demite pelo comportamento. E hoje o comportamento é o mental, as pessoas estão com muita dificuldade. Então, mais do que nunca, nós precisamos de ter dois elementos fortíssimos. E eu desenvolvi dentro desse livro, Empreender Vitorioso, um DLRE. DLRE. Porque geralmente nós falamos em demonstração de resultados, né? Faturamento está lá, menos o imposto, menos os custos, menos as despesas, e vem para a última linha. Você lembra, gente, que o pessoal sempre falava assim, o que interessa é a última linha, o lucro. Eu coloco, e eu acho que a Confirp tem essa característica que o lucro vem sempre em primeiro lugar. E a gente passa isso para os nossos clientes, para o Grupo Alliance, para todos aqueles que estão próximos da gente. Se você abre o seu negócio, é para ter lucro. Se você tem vida e está na sua família, você tem que ter sonhos. Então, você não pode viver sem o lucro no negócio e sem os sonhos na família. E dentro do negócio, você precisa ter a reserva, que é mais ou menos assim, ó, faltou recursos, eu posso honrar meus compromissos, eu posso ter tranquilidade, até de fechar meu negócio com lucro e abrir um outro se for necessário. Mas isso não aconteceu para essas centenas de milhares, praticamente quase 1 milhão de empresas. Isso é muito grave, porque muitos empregos foram perdidos, muitas famílias realmente foram para a inadimplência, são quase 70 milhões de inadimplentes no Brasil. Ora, se nós temos 100 e poucos milhões de produtivos no Brasil, 70% então do Brasil está inadimplente. Isso significa o quê? Um problema, porque nem sustentabilidade nas suas famílias tem. E as empresas precisam realmente colocar o lucro em primeiro lugar. Por isso que a DLRE, porque o lucro vem sempre antes de qualquer situação. Senão não tem sentido de abrir um negócio. E complementando, Rogério, quando você fala de formação, acho que você foi o Paulo, falou sobre formação. De fato, né, as faculdades elas não formam empreendedores, elas não formam empresários. Né? Então, nós temos aí um problema. Geralmente, um empreendedor, um dono de uma empresa, ou ele é um comercial que soube vender um bom produto, ou ele é um bom técnico que evoluiu para fazer determinado tipo de atividade. Então, muitas vezes ele não vem com a bagagem de gestão. Né? Se você perguntar para ele como ele fez o preço, como ele formou o preço dele, saber se essa empresa cabe dentro do preço que ele está colocando ali dentro, ele muitas vezes não sabe. Aí você fala, pô, Richard, mas quem dita o preço é o mercado. De fato, é o mercado que dita o preço, mas você tem que saber se aquele preço que você tá praticando, se a quantidade de produto que você está vendendo, a quantidade de serviços que você está trabalhando, no tempo que você tem à disposição, se essa conta vai fechar e vai gerar
vai gerar para você uma margem para você subsistir. Essa margem é o lucro, parte desse lucro tem que virar reserva, parte desse lucro vai virar dividendos amanhã, e é isso que faz a roda girar. Muita gente não se atenta a isso, né? E o empreendedor, eu falo que no Brasil ele é muito rico. O Brasil é muito rico, tem muitos empreendedores, né? Só que o empreendedor sozinho, ele é força sem direção, né? Ele precisa estar cercado de empresas, de assessorias, de pessoas. Quando eu falo assessoria, não precisa ser necessariamente uma empresa, mas ele precisa estar próximo de pessoas que norteiem as ações desse empreendedor, né? Assim como um único empresário sozinho, ele morre de fome. Porque ele vai quebrar, porque ele vai querer ser muitas vezes muito mais conservador do que precisaria e não faria com que o nosso crescesse. Então, essa junção de diferentes faz com que uma empresa prospere. Ou seja, você juntar um empreendedor, um empresário, alguém que conheça a administração, tem que ter essa noção, um pouco de noção de direito, um pouco de noção de finanças, um pouco de noção do negócio que ele faz. E o mundo de hoje, com a pluralidade da informação, o empresário não pode se furtar disso, né? Ele não pode simplesmente achar que ele vai precisar contratar um advogado para conhecer leis ou um contador só para... Não, ele tem que conhecer tudo. Ele tem que conhecer o sistema tributário da empresa dele, tão quanto o contador. Né? Eu acho que os grandes empresários que eu conheço, grandes empresários, nós temos grandes empresários mesmos, com clientes, são empresários que se interessam pelo direito, se interessam pela legislação fiscal, se interessam pela tecnologia do produto que ele fabrica. Então, ele não se limita ao produto, ao serviço. Ele tem um conhecimento, porque ele precisa ter esse conhecimento, né? Então, eu acho que isso é o sucesso. O sucesso ele trilha por aí, pelo conhecimento, por essa busca contínua de você estar crescendo o seu negócio através de muito mais conhecimento. Buscar conhecimento é fundamental, né? O Reinaldo também tem material de educação financeira para as escolas, né, Reinaldo, em cima disso, que ensina também empreendedorismo. Né? Uma das vertentes que a gente percebe é o seguinte: aprender inglês quando criança é mais fácil, idioma, qualquer outro idioma, qualquer outra língua. Se você pensar sobre o recurso financeiro, é a mesma coisa, né? A criança, se ela entender que ela tem que ter o equilíbrio, se ela entender que tem que guardar porque ela deseja de verdade, não só para o consumo, ela vai conseguir ter esse equilíbrio entre o ser e o ter. E aí entra o ponto importante. Uma criança com 2, 3, 4, 5 anos não está alfabetizada, mas ela sabe que dinheiro compra. Ela sabe que dinheiro realiza coisas para ela. Seja uma bala de sorvete de chocolate, seja um brinquedo, um videogame ou qualquer que seja aquele brinquedo que ela deseja. Então, aí é um melhor momento para você olhar para o cognitivo dessa criança e falar assim, uau, dá para a gente resolver. Eu me lembro que em 2007 para 2008, né, Richard Domingos, a gente falou assim, mas você vai entrar com isso nas escolas? Ninguém queria. Fui em várias editoras, vamos publicar, que nada. Tive que abrir a própria editora, quer dizer, não teve outra alternativa. E eu fui nas primeiras escolas, aquelas professores de matemática, Richard Domingos, falavam assim, não, já tem educação financeira aqui, já sabemos fazer contas, já sabemos juros compostos, aqui está tudo certo. Imagina uma criança com menos de, não está nem sabendo fazendo contas, você quer colocar educação financeira? Eu falei assim, então, é aí que é o momento. E foi disruptivo, né? Foi um negócio assim, os nãos, eu recebi um monte, né? E aquela formação de preço eu tive que fazer, porque o mercado não estava balizando, né? Não tinha livros e muito menos programas. Então foi muito legal. E eu lembro que a primeira escola que aqui treinou-se, né? A gente treinou, não tinha nenhum material ainda. Ela foi capacitada e o material estava sendo produzido. Então, a gente deu um passo realmente significativo e, lógico, depois que fomos para Brasília, fizemos um trabalho, em 2016 fomos lá para a audiência pública na Câmara de Deputados, pela ABFIM, a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, defendemos junto ao MEC que precisaria ter a inserção da educação financeira, mesmo que ainda transversal, e conseguimos alcançar. 2017 foi promulgado, 2020 obrigatório a ter o tema educação financeira dentro das grades curriculares como tema transversal ainda. Queremos avançar isso, porque nós entendemos que é uma disciplina extremamente necessária. Mais do que fazer conta, é você saber o que você quer fazer, que conta é essa e para que você quer fazer conta. Então a matemática ela é a essência, sem dúvida alguma, como o português, como todas as disciplinas, mas
ter uma ciência hoje cientificamente comprovada, a ciência e a educação financeira traz hoje um benefício para a sociedade assim incrível, né? Incrível. E nasce na tenra idade, quando a criança pode aprender de uma forma lúdica, de uma forma gostosa, sem traumas, porque quando se torna, viu, Rogério, um adulto, para mexer no seu comportamento, os seus hábitos, é muito difícil. Né? É mais complexo, vai mudar um ser humano. E assim são os empreendedores. Quando eles chegam a abrir os seus negócios, eles estão com hábitos totalmente constituídos já. Como é que a gente muda isso? Só com trabalhos. E aí eu volto na Confirp e no Grupo Alliance. Tem feito um trabalho maravilhoso de conscientização contínua. Hoje, a própria Confirp e o Grupo Alliance têm uma representatividade muito grande no mercado, no cenário nacional e até internacional. Por quê? Porque ela é uma fazedora de novos caminhos, né? É uma transformadora. Então, eu acredito muito que tudo isso somado às pessoas, somado aos negócios, somado àqueles que somaram-se hoje também ao Grupo Alliance, eu acredito que a gente está no caminho certo, né? Tem muitos desafios pela frente, temos uma insegurança, né, no Brasil, mas eu asseguro a você, não pense no governo que vai entrar, ou vai ficar, ou vai sair. Não. Pense que a sua empresa e a sua família é o seu país. Nós teremos grandes mudanças nos próximos anos, seja a reforma tributária, seja a melhoria da reforma trabalhista, e todas elas realmente culminam para trazer desafios. Mas o melhor negócio é você adequar-se ao seu business, ao que o movimento que está sendo transformado. Então, o que mais importa para nós, empresários, empreendedores, seja na nossa família, seja no nosso negócio, é a gente adequar a melhor performance do nosso negócio e nossa família. Não tem papo ganho, não tem esse. Você tem que ralar e tem que adequar. Por isso, não tenha medo do que virá. Tenha medo do que você deixará de fazer. Esse é o segredo. E tem uma coisa legal na Confirp também, no Grupo Alliance, que são os cursos que oferece, né, Richard? É um pouco isso, né? É pouco levar um pouco para o empresário, um pouco de conhecimento, porque se ele aprende, se ele cresce, todo mundo que está junto cresce junto, né? Sim, acho que a forma de você aprender é ensinar. Né? Não tem outra forma melhor. Não. E quanto mais você ensina, mais você está aprendendo, porque você coloca em xeque tudo aquilo que você está ensinando. Então, acho que não só o nosso Grupo Alliance, mas a Confirp, mas isso como padrão de vida. Eu acho que você tem que ter na sua cabeça que você tem que se multiplicar. E para se multiplicar, você tem que fazer com que o conhecimento seja passado. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Nós estamos aqui transmitindo um pouco de conhecimento. É, né? Um pouco, pelo amor de Deus. Nossa. É muito conhecimento que esses dois têm. Cara. E Paulo, você sabe que as empresas agora estão buscando muito pela educação desse comportamento dos colaboradores, né? Que seria muito importante. E nós queremos cada vez mais popularizar o conhecimento da educação desse comportamento financeiro. Por isso que não é finanças pessoais, ela está fora das finanças pessoais, que vai trabalhar com investimento, potencializar dinheiro, não é isso que nós estamos falando. Então as empresas começaram a buscar, né, nos últimos tempos, um programa de educação para ajudar esses colaboradores a como administrar seus recursos junto às suas famílias. E popularizamos agora no último momento aí desse ano, que estaremos aí cada dia mais próximo desse lançamento, que é o Deflix, que é uma plataforma streaming de educação do comportamento financeiro. Depois o link lá embaixo, Rogério, Deflix, para o pessoal conhecer. Deflix hoje você vai popularizar. E popularizar, Rogério, é uma coisa assim, popularizar. Nós vamos lá trabalhar com valores extremamente simbólicos para poder levar para as nossas famílias, e aí sim para o empreendedor também, porque lá tem conteúdo para empreendedorismo, mas também para a família, desde uma criança de 2 aninhos de idade a uma criança de 102 anos de idade, porque ela sempre terá as fases da vida e o conhecimento estará sempre presente. Isso muda a chave também do funcionário, né? Porque a gente estava falando antes do funcionário, vendo na minha cabeça que muitas vezes quando você fala que o dono da empresa vai ter lucro,
O cara, mas ele vai ter lucro na minha... Não, mas se o dono está tendo lucro, ele vai manter o negócio, cara. E você está tendo seu salário, então você pode administrar bem. Verdade. E é isso que é legal. Você levar a educação financeira para a pessoa e ela percebe que ela é um empreendedor também, ela começa a pensar no lucro dela e ela muda a postura dela perante a empresa e vai render mais e vai dar mais resultado para a empresa, né? Mas isso é uma mudança, Paulo, de cultura. No Brasil, nós não somos criados para ser ricos. Nós não somos criados aqui, diferentemente de países vitoriosos. A gente tem até vergonha de ser rico, né? Não, aqui você não é criado para você ter sucesso. Né? Aqui, pelo contrário, eu acho que as pessoas até têm medo de ter sucesso aqui e elas acabam se escondendo. Né? Países de primeiro mundo incentivam o empreendedor. Desde uma faculdade, desde uma pré-escola, uma escola, um ensino fundamental, lá eles vão escolhendo no que você é bom. Se eu vou ser um grande jogador de futebol, se eu vou ser um grande pianista, né? Então se eu vou ser um grande matemático, se eu tenho uma vertente para ciências, enfim, em países de primeiro mundo você é separado de todos os do grupo e esse grupo é separado entre os melhores e é incentivado a explorar o melhor. Por isso que cada vez mais países que investem em conhecimento, em empreendedorismo, né, eles continuam crescendo. E não é vergonhoso você ter alguma coisa. O problema é que aqui é o contrário. Aqui a gente tenta antecipar um sonho pagando um juros altíssimo muitas vezes. Eu compro um carro que eu não precisaria ter para mostrar para quem eu não gosto, com dinheiro que eu não tenho. Né? Então, para impressionar quem, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa, um empregado ou um próprio empresário, compra um carro, se enfia num parcelamento de 60 meses, assim, para mostrar algo que ele está antecipando um sonho, ele está pagando por isso. Né? E muitas vezes esse pagar por isso, quando a pessoa pode pagar, é uma coisa, muita gente não pode pagar. Né? E você vê que a vida passa a antecipar um juros, pagar um aluguel por esse dinheiro muito caro. Né? Eu acho que isso, em determinadas situações, compromete a vida de uma pessoa física e compromete uma empresa. Né? Que nós estamos falando aqui de empresários que levam esse tipo de conceito para uma empresa. Né? Como o Reinaldo disse, não é proibido você ter crédito, pelo contrário. Uma coisa é você comprar uma máquina que vai produzir, vai te expandir. Carro que você vai trabalhar no aplicativo, por que não? Aplicativo, ou um caminhão que vai transportar suas cargas. Nada disso dentro de um planejamento financeiro é errado. Né? Tem que ser dosado, tem que ser com inteligência. Né? Mas muitas vezes você compra coisas que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para agradar ou para mostrar para pessoas que você não gosta. A gente teve uma reunião semana passada, né? Exato. Como é que é o nome? Reinaldo Passadori? Reinaldo Passadori, que ele falou de vocês, né? É lógico, vocês são visionários. Pelo Reinaldo, pelo Richard. Ele estava falando que vocês são visionários, vocês enxergam sempre muito à frente, né? Ele falou, os caras pensam lá na frente. E eu fiquei pensando aqui, vocês falando, tudo que vocês... Eu conheço a trajetória de vocês. Parece que vocês estão sempre, vocês não estão nesse ano, né? Vocês estão, 2025. Vocês acham que, o empresário, o empreendedor, ele tem medo de errar? Eu não enxergo vocês com medo, sabe? Eu enxergo que vocês... se tem que fazer, vamos lá, a gente mete as caras. Vocês não podem demonstrar, né? Eu acho que nós somos tão medrosos como qualquer outro. Acho que não temos nenhum diferencial nisso. Ao contrário, aqueles que têm medo respeitam os seus limites. É muito importante também saber disso. Mas não tem que ter medo também de ser ousado, arrojado. Muitas vezes você tem que fazer isso, principalmente no mundo empreendedor, né? Que se você ficar para trás, alguém vai ocupar esse espaço. Mas bebe água limpa quem chega primeiro naquela lagoa lá, naquele rio, coisa desse tipo. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Pegando o gancho do Richard sobre nós temos um país cuja população foi instruída a ser pagadora de contas. Exatamente. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Viver com aquilo que ela vai viver e parece que o assistencialismo ele passa a ser algo importante e aí é mais grave porque eu convivo com aquilo que eu tenho, mas eu não vou buscar algo novo. Então acho que está faltando alguma coisa aí. E eu estava falando hoje num bate-papo com os franqueados da DSOP, que são franquias de profissionais de educação financeira, terapeutas, educadores financeiros. E eu coloquei para eles uma coisa muito, acho que até interessante, que eu nunca, acho Paulo, nunca falei isso para você.
Acho que nem para o Richard, talvez. Vou anotar aqui, hein? Não, é novo, né? É assim, vamos lá, vamos pegar uma pessoa que ganha lá seus 3 mil reais. Vamos arredondar para ficar mais fácil a conta. 5 mil reais. A pessoa ganha 5 mil reais. Legal. Desses 5 mil reais, ela vai tem o seu orçamento na sua casa, né? Ela pode ganhar esses 5 mil reais como uma MEI, ou pode ganhar 5 mil reais como PJ, ou pode ganhar uns 5 mil reais trabalhando CLT ou servidor público, pouco importa. Ele é empreendedor do seu tempo, vende seu tempo. Todos são empreendedores. Legal. Aí ela pega esses 5 mil reais e está realmente gastando 4,5 em várias coisas. E está conseguindo guardar 500 reais. Quanto essa pessoa ganha de verdade? Ela ganha 500 reais. O restante ela só se mantém. E quando você pega 500 reais e divide por 200 horas, quanto que dá? 500 reais dividido por 200 horas? Fazer a conta aqui, ó. 2,50 por hora. Esse é o valor que uma pessoa que ganha 5 mil reais e tem 2,50 por hora. Se ela colocar 8 horas, ela vai ter, acho que 20 reais, é isso? Vou fazer uma conta aqui, fácil. Não, 2,50 vezes 8. Eu me recuso a falar isso. 2,50 vezes 8. Fazer conta porque eu não estou aqui como contador. 20 reais. É 20 reais. Então, você que ganha... Vou falar para a câmera agora. Ó. Se você que ganha 5 mil reais e está guardando 500 reais, você hoje está ganhando por dia 20 mil reais, 20 reais. 20 reais por dia. 2 cervejas, nem isso. Aí você começa a perceber que não é o quanto você está ganhando, é quanto você está conseguindo realizar daquilo que você está ganhando. Fica muito grave a situação. Porque se você vale 2,50 por hora, esta é a pessoa que você está se transformando. Duro isso, né? Nossa, essa é para vídeo curto. Depois vou ter que fazer um artigo sobre isso, hein? Pensa um pouco. Isso aí, nunca falei isso para você. Não, nunca falou mesmo. É a primeira vez, ele é meu assessor de imprensa também, lá da DSOP. A ponto inicial, né? Eu tenho certeza que a gente tem algum problema. Por isso que as pessoas trabalham com pagadoras de conta. Elas não conseguem sair disso. Mas aonde está o erro? Na ausência desse comportamento. Porque o primeiro salário dela ela não tinha problemas nenhum, tinha tudo para guardar 50% no mínimo. O que ela fez? Consumiu tudo. Aí veio o crédito. Nossa, dinheiro fácil, está lá na minha conta, vou gastar também. E aí vem a dívida que praticamente começa a ficar impagável. Então a gente precisa fazer uma revolução, uma grande faxina na vida financeira de cada um de nós. Se você eu estava com uma outra terapeuta, ela falou assim, Reinaldo, eu estou com um problema, a pessoa ganha 40 mil reais, não sobra nada todo mês. Eu falei, claro que não vai sobrar, porque ela gasta 45, ela gasta 50. Então ela está com um padrão de vida que é diferente daquilo que a gente falou, Richard, de ter uma empresa muito mais sustentável, uma empresa mais rica, vamos pôr assim, do que ter sócios ricos. Foi assim que nós construímos a nossa história, pela simplicidade. Então a gente quer ter aquilo que não pode, com dinheiro que não temos, e vai se alavancando em problemas. Por isso que eu falo que cada vez mais as pessoas, às vezes, ganhando menos, se ela tiver uma boa gestão do seu recurso financeiro, então vou pegar não aquela que ganha 5 mil, vou pegar a que ganha 2.500. Se ela guardar pelo menos 1.250, ela já é muito mais feliz do que aquela que ganha 5. Então não é o quanto você ganha, é o como você faz com o dinheiro que você ganha. Como você respeita. E essa questão de crédito, eu vi vocês falando que o crédito não é um problema. Tem um associado do Grupo Alliance também, que é Loara, que eles falam que o grande problema do crédito é que você só vai buscar o crédito na hora que você realmente está precisando, quase afogado. É isso mesmo? O crédito ele tem que ser uma ferramenta a ser utilizada para você viabilizar a sua empresa para buscar, a sua empresa ou a sua pessoa física, você buscar novos investimentos que transformem esses investimentos em novas fontes de renda, né? Ou passar por um determinado período, né? Você não pode utilizar isso de forma sistêmica, que você vai viver para pagar contas, né? Eu gostaria até de fugir um pouco, Paulo, quando o Rogério falou aqui de empreendedor, e você começa a pensar, né? O que será que muda? Qual que será a grande diferença de um empreendedor de outro, de um cara que dá certo e que não dá? Assim, ao longo do tempo eu venho pensando muito sobre isso, né? Eu vejo que eu acho que a pessoa que tem muito mais disciplina, seja em que for, ela tem disciplina. Disciplina é mais do que motivação.
né? Você pode perder a motivação, mas se você tiver disciplina, você não perde o seu caminho. Quando você monta um planejamento, seja familiar, seja pessoal, seja um planejamento empresarial, e você tem disciplina naquele planejamento, né? Você sabe que você tem que alcançar aquilo, né? Você consegue enxergar e consegue passar por essas distorções que vão acontecer no dia a dia. Porque diariamente nós somos bombardeados de situações, de imprevistos que nós causamos, imprevistos que o mercado causa, uma perda de um cliente, ou um aumento de um fornecedor, de uma guerra na Ucrânia, de uma inflação. Então, mas assim, eu acho que o grande segredo do empresário é isso, é você ter disciplina. E o grande segredo de quem tem sucesso, né? Um jogador de futebol, um grande atleta, por que ele é diferente? Por que o cara consegue ser tão diferente? Porque tem disciplina. Lógico, ele tem que ter o dom para aquilo, né? Ele tem que nascer com determinadas habilidades. Mas só habilidade não vai levar ele ao sucesso, né? E a disciplina, muitas vezes, ela é o diferencial, ela é o que difere a pessoa que tem o dom do que não tem o dom, né? Do que quer crescer e do que não que quer crescer, mas não se relaxa, perde o foco. Né? A disciplina, ela mantém seu foco, né? Eu acho que esse é um dos segredos que eu vejo hoje do sucesso de se empreender, né? Disciplina. Boa. Oxe, hoje os caras estão só com as frases. Caraca, velho, hoje vai ter frase. E como não desanimar da disciplina, Reinaldo? Porque a gente pode ter disciplina, mas às vezes a gente desanima, né? Amor que você faz. Amor. Fazer com amor, fazer com dedicação, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, você escreveu bastante livro, Reinaldo Domingos. Fácil escrever livros? Não, fica à noite, madrugada. Você precisa concentrar-se. Não dá para você escrever livro durante o dia. É impossível, porque você tem outras atividades. As pessoas têm o telefone, toca direto, ou as pessoas estão te procurando. E aí, como o Richard falou, você tem variantes, todos os momentos, de todos os tipos imaginários. Então, às vezes, escrever livros tem que estar determinado. Você precisa falar, eu vou fazer, eu tenho que ter a meta é essa, eu vou entregar essa obra aqui para a editora tal data. E aí, é de lá para cá, né? Eu tenho que entregar. Então, é mais ou menos como o Ayrton Senna. O que ele mais tinha de força era que ele estava determinado. Ele fazia. Muitas vezes, ele chegou sem gasolina, não conseguiu chegar no final, mas ele falou, eu vou para cima. Porque ele sabia que podia. Algumas vezes ele ganhava, outras ele perdia. Mas a grande maioria ele foi vencedor. Tanto é que foi tricampeão no mundo. E o primeiro carro dele não tinha a menor chance de ser campeão, mas ele foi campeão. Mas eu tive com o Nuno Cobra por algumas vezes, e uma delas eu cheguei a falar para ele, mas o que o Ayrton Senna tinha? Além de ter o dom, né? Só que ele era franzino, não sabia respirar nem dormir. Mas como é que ele fez tudo isso? Com disciplina. Ele falou, olha, eu quero ser campeão do mundo, ponto na outra linha. E para ser campeão do mundo, você precisa, então, não dar aqui 10 voltas no campo, você tem que dar 50. Ele dava 50. Ele fazia abdominal, ele aprendia a dormir, ele aprendeu a respirar, ele não sabia nem respirar. Como assim? Com fono. Então, todas as suas deficiências que ele tinha, né, de ser franzino, de não saber respirar, não saber dormir, ele aprendeu e fez melhor. Ele fez repetitivamente, muitas vezes. E isso faz com que a pessoa ganhe força, ganhe notoriedade, ganhe realmente as competições da vida. Assim é o vencedor, o vitorioso. Eu falo que é mais que sucesso, Richard Domingos, é vitória. Vitória é triunfar. É você realmente chegar e falar assim, bom, esse campeonato nós ganhamos. E agora o próximo? Como vai ser? Por isso você tem que ser vitorioso sempre, né? Esse campeonato nós ganhamos. E o próximo? Se eu folgar, vou cair para outra divisão. Então, é mais ou menos assim que funciona a vida da gente. Não pode cair para a segunda divisão. Tem que ir para a primeira, permanecer nela até você fazer e tornar-se grandes frutos, né? Multiplicar tudo isso. Gente, a gente já está com 1 hora de podcast, mas ainda tem mais umas perguntinhas aí. Acho que o tema tá bom, né? Tá Pô, bom. Já vai se deixar, vai até meia-noite aqui. O Richard gosta de varar a noite, o Reinaldo também. Eu tenho uma pergunta para vocês. Tanto para educação financeira, tá, Reinaldo? No sentido de escolas e, enfim, e para o Richard nessa questão de planejamento empresarial. O que vocês esperam para o próximo ano? Aí, já puxou? Sentido de mercado, economia, o que você espera para o próximo ano? Vai ser um ano tão duro quanto foi esse. Como foram os outros. Vão ser durezas diferentes. Acho que a gente está num momento de
muita indefinição ainda. Tem que ter muita sabedoria nesse momento, muita tranquilidade, né? Mudança de governo sempre traz coisas boas e coisas ruins. Essa alternância de poder num país democrático é fundamental, né? Aqui não estou defendendo A ou B, mas eu acho que toda mudança traz ameaça e traz oportunidade, né? Assim, o campo de jogo ele é o mesmo para todo mundo. Nós estamos no mesmo país, com o mesmo sistema, com a mesma legislação. Eu acho que se aquele empresário, a pessoa física em si, ele tem que estar atento às mudanças, tem que estar atento ao que virá, né? Nós torcemos para que esse governo mantenha o equilíbrio fiscal do nosso país, que eu acho que é fundamental para você fazer coisas boas para a camada mais sofrida, né, que é a camada desse pessoal que precisa da intervenção do Estado, e você levar comida, levar educação, e quanto você tem um equilíbrio fiscal, você consegue fazer isso com mais tranquilidade, né? O país tende, com equilíbrio fiscal, a reduzir taxa de juros, que se converterá em custo menor de produção, que se converterá em menor preço, que se converterá mais acesso à comida, educação. Eu acho que é um ciclo. O seu governo ele tem que entender que este é o caminho, né? Precisamos de reformas, né? Reformas administrativas, em primeiro lugar, depois reforma tributária, reforma política. Não sei se esse governo terá força para fazer tudo isso, mas eu acredito que sai governo, entra governo, né, você tem que fazer o seu papel, né? O seu papel é manter essa sobriedade e continuar investindo, entender que a oportunidade está aí, né? E quanto mais complicado for, melhor serão as oportunidades. E você tem que estar atento a isso. Estou errado, Renan? Está corretamente certo. E vou fazer uma analogia, pegando esse gancho que o Richard falou, e falou muito bem. São as 4 estações, né? Inverno, verão, outono, primavera. Se você olhar para as flores, em algum momento elas vão estar sem flor. Às vezes até sem folhas. Parecendo até uma árvore seca. E de repente, uma chuva, um momento, ela começa a brotar, começa a florar, começa a dar frutos. Assim é a nossa vida. Sempre será assim. Nunca será diferente. Entrar governo, sair governo, faz parte desse jogo. Um país emergente, democracia há 40 anos, novíssima, quer dizer, nós nem experimentamos o que é democracia ainda. Um país que precisa muito de um povo mais acreditador, mais participativo. Nosso povo ainda é muito passivo, não participa. Eu sempre falo que participar é melhor do que criticar, né? Participar é você estar apoiando. De alguma forma você vai ter que apoiar o governo que vai entrar, porque democracia é isso, independente de qual que seja. E eu falo que a gente precisa fazer nas nossas casas uma lição muito grande, né? A lição de casa é: como eu estou? Como é que eu planejo 2023, 33, 63? Nós não olhamos mais do que meses na frente. Está tudo errado. Se eu não consigo construir uma independência financeira, uma aposentadoria sustentável, uma empresa saudável e sustentável, eu não consigo viver por muito tempo. Então a gente precisa saber que muitas de nossas atitudes hoje vão ser fruto ou não fruto do amanhã. Então, tanto na esfera da empresa família, como na esfera da empresa negócio, ambas vão ter que se reinventar todos os momentos. Não é só o ano, não. O ano é só a virada. Só que o problema está em todos os dias, né? A gente fala muito, né, Richard? Cada dia você vai ter que se renovar, se reestruturar. Agora, o que vai te dar balizador é a sua família. Eu sempre falo que a família é o esteio de tudo. Ela que vai te dar força para você manter o seu negócio, ela que vai dar força para você manter a sua própria sustentabilidade. Então eu vejo que não tem café de graça. Ninguém vai te dar nada. Aliás, nenhum governo me deu absolutamente nada. Tive que conquistar tudo, o Richard também, acho que todo que está aqui, você que está na sua casa, nenhum governo chegou lá e pôs na sua mão. Temos que ter essa sensação também de solidariedade, de
fraternidade, de doação. A gente precisa, né, servir e deve existir as políticas, né, transferência de renda. Claro que sim, claro que sim. Agora, o que a gente não pode achar é que vai cair tudo do céu. Isso não. As pessoas que têm mais renda podem sim, devem fazer doações, devem fazer a sua contribuição. E o governo tem esse papel. O papel do governo é esse, né? Fazer com que esse equilíbrio exista e que a fome não exista. De preferência? Claro que sim. Por isso vai dar para nós a base. Também não podemos fazer uma coisa chamada achar que nós estamos com a bola toda. Ao contrário, quem tem dinheiro hoje, quem tem reservas, quem tem condições, precisa fazer com que a outra parte tenha. Porque senão os nossos netos, bisnetos não estarão livres de sair e vir, ir e voltar para sua casa. Não dá para a gente ficar escravo dentro da nossa casa. Por isso nós temos que fazer com que todo o seu entorno tenha condições de ser sustentável. Um país sustentável. Eu acredito muito no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, tem tudo, não tem problemas. Falta um pouquinho só de boa vontade e a gente vai acertar em tudo. Independente da área partidária. O que precisamos é a gente ser família Brasil. Esse é o caminho. E aí, Rogério? Boa. Gostou, rapaz? Você quer mais? Que aula. Não, corte eu nem vou pedir mais corte. Tem corte pra caramba aqui já. Então... vamos encerrar? Tem que encerrar, né? Eu ficaria aqui mais um dia. Gente, faz os agradecimentos que depois eu agradeço o público. Eu quero primeiro que eles agradeçam e apresentem também, mostre como as pessoas podem encontrar vocês e falar do trabalho de vocês. O Reinaldo, gente, para quem não sabe, tem vários projetos sensacionais. O Richard está à frente de uma das empresas mais saudáveis financeiramente, mais prósperas que eu conheço. Até falando da questão vocês estavam falando de guarda-livro e tal. Eu lembro um tempo atrás que a gente tinha essa discussão, você lembra, Richard? A contabilidade vai acabar. Cara, como cresceu, né? E hoje vocês têm uma das mais prósperas. Então, fala um pouquinho da Confirp para nós, Reinaldo. Depois você fala um pouco dos seus projetos, tantos, e como as pessoas se encontram. Para quem está assistindo, como que você acha a Confirp? Como eu acho a Confirp? Não, o Richard. Para quem está assistindo, como que eles vão encontrar a Confirp? Onde que eles encontram? Porque eu acho a Confirp, não. Eu acho a Confirp aqui na Rua Alba, 96. Tem GPS, né, Richard? Onde eles encontram a Confirp? Você pode encontrar pelo nosso website, você vai passar aí, né? Vai estar aqui www.confirp.com, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Então você consegue encontrar a Confirp também no seu endereço físico. Então basta entrar no nosso website que vai conhecer um pouquinho dos nossos negócios. Legal. E sempre com informação também no website da Confirp, sempre cheio de informações muito pertinentes. E agora podcast. E do podcast, no YouTube, todas as redes sociais também, muita informação para o empresário e também para os administradores tomarem decisões bem assertivas. Cara, é muito legal. Entra lá. Você sabe que Gestão em Foco, revista que a Confirp tem hoje, junto com o Grupo Alliance, é espetacular. Eu tenho... lido tudo, aliás, de parabéns, Richard Domingos, pela gestão. Evoluiu. Ele começou a fazer a revista Gestão em Foco. Nossa, lá atrás, né? Mas assim, é tão bonito de ver, né? Sabe como começou a Gestão em Foco? Não. Era um chamado informativo Confirp impresso numas primeiras impressoras a laser. Matricial, aquelas Epsons, que você trocava as fitinhas, lembra, Reinaldo? Lembro tudo isso. Começou ali o informativo Confirp, depois virou Confirp News. Foi embora. Depois virou Confirp Magazine. Isso. E depois virou Gestão em Foco. Tá em qual e edição nós estamos na 84ª edição. Nossa. Isso é perseverar. Isso é disciplina. É precisar perseverar. Porque assim, eu falei isso pelo fato da informação, né? Enquanto muitas deixaram de existir revistas, a Gestão em Foco está mais do que atualizada, mais do que digital também, mais impressa. Então eu quero parabenizar, né? E em especial o Grupo Alliance, que hoje faz parte desse conteúdo tão rico, mas tanta informação. Então você não conhece, né? A Gestão em Foco, pede. É gratuita, é só você pedir, vai lá, já cadastra. Tem um mecanismo também digital também hoje, né? Ela está disponibilizada tanto em redes sociais quanto no site da própria Confirp, do próprio Grupo Alliance. Né? O empresário pode ter acesso a matérias maravilhosas de todos os segmentos empresariais, de uma forma simplista, de uma forma fácil. Tá gostosa de ler. Não, tá muito boa. Tá muito boa. É bom, eu falei isso porque eu tenho
É outro gerador de informação demais, Reinaldo. Tem vários portais, vários... Eu tenho aqui que passar para vocês algumas pequenas informações no aspecto de onde encontrar a gente. Primeiro, se você fizer um Google aí, você vai achar a DSOP em N lugares. Mas todas as redes sociais nós estamos presentes. Mas eu queria aqui colocar para você que é empreendedor que a educação do comportamento dos seus colaboradores precisam de ajuda. Aqueles colaboradores precisam de ajuda. A grande maioria desses colaboradores hoje no mercado estão com problemas financeiros crônicos. Então, isso nós precisamos. Para isso, nós colocamos uma ferramenta poderosa que é uma TV streaming, né? Que é uma TV que leva a facilidade de você ter tanto na família, no seu negócio, como na família. Então, você tem as duas empresas ali dentro. Então, eu só queria enfatizar o www.deflix.com.br, que também tem no app, lá no Google, no Apple, no Android, enfim. Você hoje pode ter o acesso na sua televisão, no seu smartphone e, assim, nós estamos popularizando isso. Então, você que é empreendedor, por que não levar para todos os seus colaboradores essa oportunidade? Porque a responsabilidade desse time, que é o seu braço principal, que é a mão de obra, que é aquele que leva o resultado para o seu negócio, ele precisa ter a sua empresa família resguardada. Caso contrário, você poderá perder essa pessoa às vezes por 100, por 500 reais, porque ela vai ganhar mais aqui ou ali. E não é o ganhar mais, é saber como lidar com o que ela ganha. E é aí que eu gostaria realmente de compartilhar com vocês. E óbvio, os programas de educação do comportamento financeiro estão em centenas de empresas hoje, fazendo a diferença, sem dúvida alguma, na vida dessas pessoas, tanto no universo do negócio como no universo da família. Então, www.dsop.com.br, lá você encontra o maior ecossistema da educação do comportamento financeiro. Tornou-se o maior ecossistema. E junto com ele trazemos o Deflix para popularizar esse conhecimento na sua vida, na vida da sua família e do seu negócio. É isso. Pessoal, sensacional. Não tenho o que falar para vocês, só tenho que agradecer. Acho que foi um dos melhores conteúdos que a gente já teve aqui. Caraca, cheio de... Não, para sair renovado mesmo, sabe? Querer crescer, aprender a crescer, isso que é legal. Então, só tenho que agradecer a vocês, agradecer ao Grupo Alliance para dar essa oportunidade para nós poder falar um pouco mais sobre gestão, sobre aprendizado e lembrar sempre de curtir e compartilhar, né, Rogério? Gente, antes de encerrar, quero agradecer a audiência. Foi um prazer, né, Paulo, essa primeira temporada, 13 episódios. A audiência foi aumentando ao longo dos episódios. Graças a Deus, a gente está com um público muito bom. Esse aqui vai bater recorde, hein? Esse aqui eu tenho certeza que vai bater recorde, graças a vocês. Lembrando que a gente está no Spotify, todas as redes de podcast vocês conseguem encontrar. Só pesquisar lá, Papo de Aliado, né? Muito obrigado pela primeira temporada. Lembrando que próxima temporada, de novo, com temas relevantes para você, para sua empresa, para que você esteja um pouco estruturado, né? Graças ao Grupo Alliance, graças ao Papo de Aliado. Mais uma vez, Reinaldo, Richard, obrigado. E, como sempre, tá aqui, deixa o like, curte, compartilha com seu amigo. E até a próxima, gente. Valeu. Valeu, abraço.